Estamos ao vivo. Vamos falar sobre gerenciamento de benefícios em projetos, programas e portfólio, de acordo com o BRM, Business Realization Management do PMI. A gente vai ter 3 encontros essa semana, né? Na semana que vem teremos mais 3 encontros. Hoje a nossa aula é um pouquinho mais rápida, de apenas 1 hora. As demais aulas estão previstas ali 1h30, com uma margem de tolerância. 10 minutos para mais, 10 minutos para menos, 15 minutos para mais, 15 minutos para menos. Não vai passar disso. Vai depender exatamente do andamento da aula, das dúvidas, né? Boa noite aqui, Ana, Paulo, Carol, Alessandro Perecim, boa noite. Então vai depender muito ali do andamento da live, das dúvidas que surgirem e, né, se tiverem poucas dúvidas ali, a gente vai ficar batendo ali 1 hora, 50 minutos, etc. Se surgirem bastante dúvidas, talvez a gente ultrapasse um pouco mais. A ideia de hoje é mais a gente fazer uma apresentação sobre esses nossos encontros, né? É um curso, um mini curso, na verdade, mas apesar de ser um mini curso, eu vou cobrir todos os aspectos do BRM, né? Não é um livro muito extenso, não é um livro muito longo. A leitura, boa noite, Eduardo. A leitura é uma leitura gostosa, não tem muitas dificuldades, vamos dizer assim, na leitura. Então, por isso, é um mini curso, né? Exatamente pela quantidade de assunto que a gente aborda no BRM do PMI. Não vou abordar o que nós temos nesse livro. Olha só esse livro aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aí para você. Isso, mais para cá. Management of Benefits, do Steve Jenner. É um livro muito bom, mas eu não vou cobrir o que está nesse livro, tá? É um livro, inclusive, um conteúdo, inclusive, que tem certificação internacional, esse livro aqui. Mas o meu propósito é ir exatamente na linha do BRM do PMI. Em outras oportunidades, a gente pode até abordar esse cara aqui, que já é um carinha mais grosso, né? De conteúdo mais denso. Olhando tudo aqui, inclusive a parte de glossários, etc e tal, tem 256 páginas. Então tem bastante conteúdo. No BRM, vamos ver quanto que a gente tem de páginas aqui do BRM. 108. Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês verem. Já mostro para vocês exatamente, né? Então é um conteúdo menor, então a nossa ideia é exatamente fazer essa apresentação aqui, introdutória do nosso curso, o que a gente vai cobrir, ok? Então, como que vai ser a dinâmica? A gente vai fornecer um certificado de participação para aquelas pessoas que tiverem ali mais de 75% de participação. Quando eu falo participação, é a participação no online, né? Estou vendo aqui, ó, Paulo, Carol, a Ana, o Alessandro, Eduardo Facchini, o Haroldo Benevides, Lucelino, Hélio Gomes, Alexander, meu grande amigo Alexander. Então, é exatamente por aqui que a gente vai ver a participação, tá? Então, depois a gente vai coletar, ver quem participou no online, no ao vivo aqui, e ver esses 75% de participação para poder emitir o certificado de participação para as pessoas. E nesse certificado de participação você vai ter as horas para lançar nos PDUs, para renovar a sua certificação PMP do PMI. Então ali você vai poder colocar partes relacionadas à técnica, você vai poder colocar partes relacionadas à estratégia, porque quando a gente fala de gerenciamento de benefícios em projetos, programas e portfólios, a gente está indo para a estratégia corporativa, obviamente, né? Você vai poder também colocar aspectos de liderança. Então,
dentro daquele roll das horas que você pode lançar dos PDUs, você pode fazer a distribuição que for mais interessante para você, porque realmente o conteúdo abrange aí de uma forma bem equilibrada, eu diria assim, ok? E você também vai receber no mesmo certificado, obviamente, os CPDs, que você pode fazer a renovação da sua certificação da Axelos, que é a certificação Prince 2, por exemplo, certificação MSP, todas aquelas certificações da Axelos, gerenciamento de risco, portfólios, enfim, que tiver renovação, você vai poder lançar as horas lá também para fazer a renovação. Inclusive das certificações nível fundamentos, que é uma novidade muito grande da Axelos, pegou a gente desprevenido aí com essa novidade. Eu sempre falava que os certificados de fundamentos eram para a vida toda, infelizmente eles mudaram essa estratégia, mas enfim, eles é que mandam, a gente simplesmente obedece. Então as certificações de fundamentos também vai ter renovação a cada 3 anos e vai ser da mesma forma, lançamento de horas. Então você vai receber o seu certificado de participação desse treinamento aqui, que vai ser para você fazer a renovação dessa certificação da Axelos, se for o seu caso. Se não for o seu caso, você tem o certificado de participação também para colocar no seu currículo e mostrar, enfim. O mais importante, obviamente, é o conteúdo, né? O aprendizado, obviamente. Mas tem esse ponto positivo. O certificado depois vai ser emitido ali para aquele site, o pessoal mandou para vocês um link hoje para vocês acessarem esse material, que é o e-book, onde tem todos os aspectos do BRM que a gente vai trazer para vocês aqui durante a nossa participação. Então, naquele mesmo site você vai acessar o seu certificado de participação na semana que vem, ok? Como é que vai funcionar, então, para o pessoal verificar aqui a participação? Quem for chegando vai dizendo assim, ó, vai escrever assim, ó, eu, fulano de tal, estou presente. Digita aí no chat, pessoal. Eu, Tiago Bastos, estou presente. Eu, Valnelli Garcia, estou presente. Grande abraço, meu caro Valnelli. Então você digita aí, eu, fulano de tal, estou presente. Porque aí depois na retaguarda o pessoal vai pegar e compilar essas informações para ver se você teve os 75% de participação para receber o seu certificado, ok? Então essa vai ser a forma de funcionamento e também de apurar a participação efetiva de vocês. Por quê? Porque depois isso aqui eu vou deixar gravado por algum tempo, e aí alguém vai falar, não, mas eu assisti no gravado e eu quero meu certificado de participação. Não, assim não vai valer. Tem que registrar aqui que você estava presente. Isso, olha lá. Tiago Bastos, estou presente, perfeito. João Guilherme, estou presente, perfeito. Haroldo Benevides, estou presente, perfeito. E assim a gente vai apurar a participação de vocês para a emissão do certificado, ok? Nós temos aqui simultaneamente 18 pessoas, mas inscritos a gente tem muito mais. Só no nosso grupinho do WhatsApp ali a gente está com uns 35 pessoas. Inscrições de fato a gente teve 55. É claro que tem os transtornos aí de locomoção, enfim, pode ser que algumas pessoas entrem um pouquinho mais tarde, né? Então, outra coisa que é importante a gente falar sobre o gerenciamento de benefícios é dar essa clareza para as pessoas, porque apesar da gente colocar ali na chamada, na descrição, pode ser que alguma pessoa não tenha compreendido corretamente. Nós vamos falar sobre gerenciamento de benefícios oriundos, né, de projetos, programas e portfólios. Aqueles benefícios que a organização pretende alcançar através de gerenciamento de projetos, programas e portfólios. E por que isso é bastante importante? Quem não conseguir entrar depois, que é o caso do Haroldo, lá para ter o acesso, depois passa uma mensagenzinha lá no Zap Zap, que aí a gente vai direcionar para vocês, tá? Então o Haroldo teve um probleminha para acesso ao material, ao PDF, ao e-book. Quem mais que teve problema? Por enquanto ninguém. Mas passa só uma mensagenzinha pra gente lá, só para garantir que o pessoal não vai esquecer
De toda forma, eu vou colocar uma anotaçãozinha aqui que o Haroldo não conseguiu. Então, existem muitos benefícios quando a gente fala de organizações, de empresas, né? Benefícios aos profissionais, benefícios que vêm lá de recursos humanos, benefícios a clientes. Não são esses benefícios, né? São os benefícios que as organizações tentam alcançar para auxiliar na estratégia corporativa. E como é que elas conseguem isso? Exatamente através da execução de projetos. Não há nem necessidade de falar execução de programas e também não há necessidade de falar execução de portfólio. Por quê? Portfólio não existe sem projetos, da mesma forma que o programa não existe sem projetos. Conceitualmente eu posso ter um programa que só tem subprogramas? Conceitualmente pode, mas na prática a gente não vê. Conceitualmente eu posso ter portfólio constituído somente de subportfólios e programas? Bem, conceitualmente pode, mas na prática a gente não vê. Na prática a gente vê programas que contêm projetos e portfólios que contêm projetos. E é exatamente através da execução desses projetos que a gente busca aí alcançar os benefícios estratégicos da corporação. Quem estiver sem acesso ao chat precisa se inscrever no canal. Pronto. Tem que se inscrever no canal aqui, pessoal, para poder ter acesso ao chat, tá? Então, se você está visualizando, até talvez através de LinkedIn ou talvez de Instagram, enfim, precisa estar no YouTube, no link do YouTube, e tem que se inscrever no canal, tá? É a única forma ali de você conseguir participar do chat. Se você tiver inscrito, realmente, você tem que conseguir mandar a sua mensagem no chat. Se não tiver, pode ser algum problema do seu navegador, né? Porque essa é uma ferramenta que funciona no mundo inteiro, né? O YouTube, o pessoal faz lives, então pode ser que seja alguma coisa no seu navegador aí, seria interessante você trocar de navegador, tá? Então, vamos focar sempre nessa parte do benefícios que a organização pretende alcançar através da execução de projetos. E a execução de projetos, obviamente, ela pode acontecer em diversas áreas da empresa, diversas áreas da companhia. Existem diversas empresas aí que faz os trabalhos do dia a dia, na verdade, eles são organizados por projetos, né? Você tem departamentos de recursos humanos, jurídico, enfim, uma série de departamentos que são organizados por projetos. Que lá no final ele gera um produto, um serviço, alguma coisa, e que depois, ao ser utilizado, vai gerar benefícios organizacionais, né? E por que esse esclarecimento é bom, né? Porque, muito embora lá nos descritivos que a gente colocou, falando, olha, benefício disso, 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 pode ser que alguém tenha caído, né, de paraquedas e está pensando em outro tipo de benefício e a ideia não é essa. É exatamente o benefício relacionado ao projeto que a organização vai executar, ok? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha específica. Todo mundo conseguiu. Sérgio também conseguiu. Era você, Sérgio, que estava com dificuldade? Era o Sérgio que estava com dificuldade. O Sérgio conseguiu. Excelente. Muito bom. Então, eu falei da dinâmica, né? Falei do funcionamento. Quem chegou agora há pouco, digita o nome. Eu, fulano de tal, estou presente. Então, Sérgio, eu, Sérgio Garon, estou presente. Para depois o pessoal computar as horas, computar a participação e você poder receber o seu certificado de participação. Então, falei da dinâmica, falei do funcionamento e falei do que é, né, o próprio gerenciamento de benefícios em si. E por que isso é importante, né, que era o que eu ia complementar? Porque se tiver alguém caindo de paraquedas, pode ficar tranquilo de não assistir, não dar continuidade, de não querer participar amanhã, depois de amanhã.
porque pode acontecer, né? Então, tem que deixar bem claro aí qual que é o propósito do curso, qual que é o conteúdo, e depois não ficar algumas pessoas achando, tem um curso aqui que não agregou nada para mim. Claro, você estava no curso errado. Não é esse o nosso propósito, não é esse o nosso objetivo. Então, se tinha 55, tinha 59 pessoas inscritas, né? Se tinha 59 pessoas inscritas, mas, sei lá, 30 se inscreveu erroneamente, porque não, sei lá, pensou que era outra coisa e quiser não participar, ok, é melhor a gente ter 10, mas que seja interessante para essas 10 pessoas do que encher, ter muitas pessoas e não agregar para o seu dia a dia. A ideia é nós agregarmos para o seu dia a dia, ok? Então vamos lá, vamos trazer aqui, esse aqui é o nosso amiguinho BRM, então tem a carinha aqui do livro, né? Temos a carinha aqui do livro BRM. Ele é um livro, igual eu comentei com vocês, de 108 páginas. Então, de ponta a ponta, tá? Eu estou pegando aqui um PDF, então de ponta a ponta, abrindo capa, contra capa, tudo. Ele tem 108 páginas, então não é realmente um conteúdo muito denso, tá? E eu vou cobrir todos os aspectos, igual eu comentei com vocês, do nosso amiguinho BRM, ok? Qual vai ser a sequência? Então, primeiramente, eu venho com uma introdução, com alguns conceitos iniciais, o público-alvo, aquela coisa toda. Depois a gente começa a falar do contexto do BRM, falando um pouquinho do próprio framework e como é que ele se encaixa no contexto organizacional. Tá? Então, esse seria o nosso segundo grande tópico da nossa agenda. E eu estou seguindo exatamente na mesma linha do livro, ok? Depois, na terceira parte, a gente vai esmiuçar mais o BRM, então a gente entra na estrutura de fato do Business Realization Management, do modelo. No quarto módulo, orientações específicas, olha só que legal, para gerentes de portfólio, gerentes de programa e gerentes de projetos. Então, quais são as orientações que os especialistas do PMI traz para a gente quando a gente fala de gerenciamento de benefícios no portfólio, no programa e no projeto? E por fim, uma pesquisa de prontidão, que é um cara muito legal quando a gente fala dessa pesquisa de prontidão. Por que essa pesquisa de prontidão é legal? Porque você vai fazer uma autoavaliação da sua empresa, do seu departamento, enfim, não importa, para saber o quão preparado a sua organização está para fazer uso do modelo BRM, para fazer uso do Benefit Realization Management, gerenciamento de realização de benefícios. Então, essa pesquisa de prontidão, de quão pronto a sua organização está, vai ser muito fundamental até para você identificar pontos de melhoria que precisam ser feitos na sua empresa antes de implementar o framework de gerenciamento de benefícios em projetos, programas e portfólios. Então esse tópico aqui, né, o último tópico é bem interessante. Você pode usar ele como uma autoavaliação, igual eu comentei, mas ele pode ser usado também como uma espécie de auditoria. Será que vocês, na sua organização, realmente têm a preocupação com os benefícios organizacionais dos projetos? Né? Ou até uma auditoria externa. Né? Então, colocar essas perguntas da pesquisa de prontidão numa auditoria externa, e aí quando você for auditado, sua empresa for auditada, ou os auditores externos também poderão ter esse viés, essa análise, essa identificação de pontos de melhoria quando o assunto é gerenciamento de benefícios. E por que isso é importante? Presta atenção aqui, pessoal. Eu costumo dizer que projeto não traz benefício organizacional. Projeto por si só, ele não é o fim
da coisa, né? O projeto é um meio através do qual a gente vai conseguir benefícios organizacionais. Claro, se a gente analisar bem os projetos, esmiuçar bem o projeto, você vai achar diversos benefícios. Por si só de executar o projeto. Pode ser que no último dia do cronograma, é um projeto de 12 meses, chegou no último dia do cronograma e foi cancelado. Então não concluiu, né? Não criou o produto final, por algum motivo. Aí foi cancelado. Durante a execução, você teve aprendizado. Você pode ter melhorado a forma de planejamento, você pode, pensando em conhecimento, né, da equipe, das pessoas, você consegue melhorar o seu aspecto de monitoramento e controle, você vai conseguir melhorar a dinâmica de trabalho em equipe. Então, tem uma série de coisas que, durante o decorrer do projeto, obviamente, vai trazer benefícios organizacionais. Então, se a gente analisar, é claro que a gente acha benefício. Mas tirando essa análise, esse escrutínio que a gente possa fazer, o projeto por si só não traz benefício. O que traz benefício é o uso do produto final. Ok? E por que isso é importante falar, né, do uso do produto final? Porque você precisa se organizar, você precisa se estruturar pensando exatamente no melhor uso possível daquele produto final que o projeto vai trazer, que o projeto pode trazer. Ou pelo menos tem a intenção de trazer, porque às vezes o projeto tem a intenção de trazer, mas não traz produto final algum, né? Para no meio do caminho, dá problema de contrato, dá problema de fornecedor, tem problemas políticos, enfim, tem uma série de situações aí, né? Mas o grande objetivo do projeto, obviamente, é que depois de usado o produto final, esse uso do produto final possa trazer benefícios para a estratégia corporativa, né? E isso realmente é importante, que a sua organização esteja preparada. Por isso que a pesquisa de prontidão vai te dar muitos insights, né? Muitas dicas de pontos que precisam ser melhorados antes de você implementar de fato ali um gerenciamento de benefícios sem estar preparado, sem estar estruturado, né? E não é simplesmente, pura e simplesmente executar projeto por executar projeto. Tá? Qual que é o propósito do BRM? BRM é uma sigla, né, que ele mesmo coloca, né, o próprio PMI coloca essa sigla, que vem de Benefit Realization Management, gerenciamento ou gestão, né, gerenciamento da realização de benefícios. Quando a gente fala realização de benefícios, a gente pode até ir para a linha da percepção de benefícios. Gerenciamento da percepção de benefícios. Por que isso? Porque o benefício ele tem que ser percebido por alguém, na organização ou fora da organização. Enquanto algumas pessoas podem perceber aquilo como sendo um benefício, outras pessoas podem não perceber ou podem ter a percepção em graus diferentes. E é por isso que as medições são importantes. Fulano percebe aquele benefício em 110%, mas Beltrano percebe aquele benefício em 70%. E quando a gente fala da percepção é muito pessoal, né? Uma das formas da gente tirar essa questão do pessoal é exatamente as medições, exatamente as métricas, né? Então, o BRM vem de Benefit Realization Management, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tem uma duvidazinha aqui. É incorreto ter o conceito de que projetos têm entregas e produtos, mas benefícios ou benefícios em geral são realizados apenas no âmbito de programa? Não é, mais ou menos. Depende aí, o João, porque você pode ter benefícios intermediários. Geralmente, os benefícios são pós-projeto. Então, você tem aqui, não sei que lado que vai aparecer aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui essa tela para ficar mais fácil. Então, aqui você tem um projeto. Vamos supor que aqui é o ciclo de vida do projeto. Uma linha de tempo aqui, tá?
Geralmente, os produtos serão entregues aqui no final, tá? Eu não sei que lado está aparecendo aí para vocês, mas o benefício vai aparecer só no final, tá? O produto final, né? Ao final do projeto você tem o produto final. Então, a partir do uso desse produto final, você começa a realizar, você começa a perceber benefícios. Mas existem projetos que você tem entregas intermediárias. E a partir dessas entregas intermediárias, você já pode ter percepção de benefícios intermediários. Ok? Então, pode ter os dois tipos. Esse é o primeiro ponto. É claro que na maioria das vezes, o benefício está somente no pós-projeto. Na maioria das vezes. Tá? Mas pode ter os dois. No âmbito de programa, o foco do programa é a realização de benefícios. Tanto é que você já tem uma estrutura dentro do programa de pessoas, de ferramentas, enfim, para materializar os benefícios e fazer o acompanhamento dos benefícios. Então, nesse sentido, no âmbito do programa realmente é muito mais comum, tá? Mas tem também no âmbito do portfólio. Às vezes você pode ter um portfólio de projetos que não tem programa nenhum, mas os benefícios são materializados no âmbito do portfólio. Então é muito mais comum você ter essa materialização no âmbito de portfólio e no âmbito de programas do que no âmbito de projetos. Sanei a dúvida? João? Se eu sanei a dúvida, aí você bate aí no chat, por favor. Muito bem. Quem ainda não disse que está presente, bate aí no chat, por favor. Eu, fulano de tal, estou presente. Para depois o pessoal na retaguarda, né, marcar a sua presença e você receber o seu certificado de participação. Ok? Muito bem. O BRM traz uma abordagem baseada em um método de mensurar os benefícios, produtos e serviços entregues utilizando a satisfação do cliente ajustado ao seu propósito. Ele não traz exatamente, ele fala que você tem que fazer essas medições, mas ele não vai trazer esses métodos. Por que ele não vai trazer esses métodos? Porque quando a gente fala de medição de benefícios, imagina um leque que você pode ter. Você tem, na sua própria pergunta, você já colocou um, né? Satisfação do cliente, você pode ter benefícios financeiros, você pode ter benefícios não financeiros, dependendo da indústria daquele projeto, no qual aquele projeto estiver trabalhando, você pode ter diversas formas de medições. Então ele não vai conseguir entrar nessas linhas, porque senão você teria que ter um livro realmente bem mais parrudo, um livro realmente bem mais grosso para fazer essa cobertura. Então ele não vai entrar nesses aspectos, ok, Lucilino? Infelizmente, seria ótimo se tivesse, né? Agora, ele traz uma técnica interessante que ele chama de proxy, mas a gente vai entrar nessa técnica mais para frente, tá? Não tem muitos detalhes desse proxy, mas é um insight interessante, eu diria assim. Tá? Muito bem. Bom, então vamos falar aqui do propósito do BRM, né? Então, primeira parte aqui nesse capítulo de introdução é descrever exatamente o que é o BRM, Benefit Realization Management, definição também de papéis, porque isso é importante, né? Pessoas, afinal de contas, vão trabalhar ali na vida do projeto e com algum foco específico, principalmente no foco dos benefícios de fato, né? Então tem que ter algum papel, alguma função, alguma atribuição de alguém olhando ali os benefícios. Enquanto algumas pessoas estarão no foco da construção, outras pessoas precisarão estar no foco da materialização e contabilização dos benefícios. Então, isso é bastante importante, a definição dos papéis, né? Quais papéis estarão envolvidos quando a gente fala de gerenciamento de benefícios? De acordo com o PMI, porque de acordo com esse aqui, vão existir outros papéis, ok? Mas não vamos misturar, é só para efeito de saber que tem mais coisa por aí no mercado. Tá? E as relações também, como é que esses papéis vão se relacionar no âmbito de portfólio, de projetos, no âmbito de programas e no âmbito
de projetos. Esse relacionamento é muito importante. Muito bem, deixa eu ver se tem alguma coisa. Discordo. Um projeto pode ter vários deliverables, ok, tá certo, dependendo do processo. Sim, eu não entendi onde você discordou, Sérgio. Se você puder clarificar um pouquinho mais no seu ponto de discórdia, eu agradeceria. Kelly presente. Kelly, você está em Dubai, Kelly? Que horas são aí em Dubai? Muito bem. Descrever o porquê que o BRM é importante também tem aqui nesse capítulo de introdução, né? E eu comentei com vocês, o projeto por si só ele não traz benefícios. Esse já é um aspecto importante da gente ter o gerenciamento de benefícios estruturado e organizado na nossa organização, né? Identificar os princípios-chave. O BRM ele é feito por princípios. Olha só que legal. O PMBOK, na 7ª edição, fala muito de princípios. Desculpe, se eu não me engano, são 12 os princípios. No Prince 2 também temos princípios. Tudo que é da Axelos tem princípios, né? E o BRM também vai ter alguns princípios importantes. 3 horas, hein, Kelly? Você vai ter que compensar depois esse sono aí que você está perdendo, hein? Legal. Então, quais são esses princípios-chave que vão dar orientação, vão dar direcionamento para a gente poder implementar um gerenciamento de benefícios efetivo, eficaz na nossa organização? E também facilitadores críticos de sucesso. Olha só que legal, ele já dá algumas dicas em coisas além dos próprios princípios que vão ajudar, que vão facilitar que a sua organização implemente o gerenciamento de benefícios de maneira que realmente ajude, né, a sua organização. Fornecer orientação geral, também está aqui no propósito do benefício, orientação geral para o mundo, né, para equipes de portfólios, programas e projetos, e não somente essas pessoas que estão mais próximos ali do projeto, do programa e do portfólio, mas também áreas operacionais, patrocinadores, são pessoas importantíssimas dentro da organização e que para o projeto ser um projeto de sucesso de fato, elas precisam dessas orientações específicas, porque o grande sucesso do projeto não é entregar no prazo, entregar dentro do escopo, entregar dentro do custo, né? Essas são algumas variáveis importantes, mas o mais importante é trazer benefícios para a empresa, para a organização. Obrigado. Isso é muito bom. E proporcionar um glossário comum. Isso também é uma coisa espetacular para que as pessoas dentro da tua empresa possam falar exatamente no mesmo linguajar. Então, o que é uma saída, o que é um produto, o que é um projeto, o que é um benefício, o que é um valor, para que não haja confusão. Sempre é importante termos glossários onde as pessoas vão começar a falar no mesmo linguajar. Se a comunicação é um fator de muita discórdia, imagina se a gente não tivesse um glossário comum, né? Seria pior ainda. Eu lembro muito bem quando eu trabalhei lá no banco, era um banco americano, uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção quando eu tive acesso nos primeiros dias lá na intranet, naquela época a gente falava muito da tal da intranet, no primeiro menu tinha um glossário de diversos termos técnicos da área financeira, termos técnicos da área de produtos, termos técnicos do próprio ciclo de vida, né, que a gente trabalhava. Então, foi muito, muito legal, né? Chegar lá e falar, poxa vida, todo mundo está falando exatamente no mesmo linguajar, na mesma coisa. Cada pacote de trabalho fornece um deliverable. Sim, cada pacote de trabalho fornece um deliverable. Mas não necessariamente esse deliverable é um deliverable usável, né? Então, por exemplo, eu tenho um pacote de trabalho para fazer essa tampa de caneta. Você vai gastar, sei lá, 40 horas e a tampinha da caneta tá pronta. Ela é usável? Não, porque de nada vai adiantar essa tampa da caneta se você não tiver a caneta toda, ok? Então, é bastante importante a gente olhar no aspecto da empresa.
e não do projeto em si. Do projeto, você entregou a tampinha, beleza, sucesso. Mas a gente está falando de benefício. O benefício não é ter só essa tampa. O benefício é você ter a caneta o quê? Escrevendo, né? Qual o benefício da gente ter a caneta escrevendo? Você vai conseguir transmitir seu recado para outra pessoa. Outro benefício, você consegue organizar suas ideias. Outro benefício é você não esquecer de alguma coisa que você pensou, né? Para isso que você tem uma caneta. Agora, só a tampa da caneta, que é um delivery do pacote de trabalho, não trouxe benefício algum, né? Mas é aquilo que eu comentei, se a gente for fazer o escrutínio, você vai achar benefício. Trabalho em equipe melhorou, planejamento melhorou, monitoramento e controle melhorou, né? Então a gente sempre vai achar alguma coisa boa sempre vai existir. Agora, no aspecto da estratégia corporativa, ok, Sérgio? É que não necessariamente. Então, comenta aí, Sérgio, o que você achou agora, se ficou um pouquinho mais claro em relação àquilo que eu comentei e essa questão que você colocou. Eduardo Tax, bem-vindo. Digita aí para nós, por favor, Eduardo. Eduardo Tax, presente. Tá, então esse aqui é o propósito do BRM. Então, vamos ver esses detalhes desses propósitos. Tá? E para quem foi feito o BRM? Quem é que deve usar? Quem é que deve conhecer o BRM dentro de uma estrutura organizacional, né? Dentro de uma estrutura empresarial? Ok? Aquelas pessoas ou aquelas organizações, aquelas empresas onde o benefício não está bem claro. Ou seja, um pacote de trabalho que é realmente importante, que vai entregar uma parte, um deliverable, isso não é necessariamente um benefício. Benefício a gente está olhando lá na estratégia corporativa, né? Então, quando não tem muita clareza dentro da organização do que é um benefício ou das características do benefício, aí sim o BRM seria feito para essa empresa, para essa organização, ou para essas pessoas, digamos assim, né? Agora, um item muito importante, sustentáveis. Por que sustentáveis? Porque o benefício, se você não presta atenção aqui, isso aqui é importante. Um benefício, se você não cuidar dele, ele vai morrer. É igual uma plantinha. A plantinha você tem que ir lá, dar carinho, conversar com ela, botar água, colocar algumas vitaminas, né? Para fortalecer, deixar mais verdinha. Se você não cuidar da sua plantinha, a sua plantinha vai morrer. E com os benefícios é a mesma coisa. Eles podem entrar em algumas linhas, né? Em alguns patamares. Um patamar estático, ou seja, não melhora nem piora os benefícios. Ele pode entrar num patamar onde começa aumentando, aumentando, depois cai, né? Então, o gerenciamento de benefícios ele tem que ser sustentável ao longo do tempo o máximo possível, tá? O máximo possível. Essa que é a ideia. Por isso que a gente fala aqui por isso que a gente fala aqui dos benefícios serem sustentáveis. Então, quando você tem na sua organização benefícios que não são sustentáveis ao longo do tempo, para os investimentos em gerenciamento de projetos e programas e portfólios, aí para essa organização seria interessante conhecer e implementar o BRM. Okay? Quando a gente fala de PPM aqui, é o gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Então, benefícios precisam estar mais claros e sustentáveis para os investimentos feitos em gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Ok? A tampa mantém a qualidade da carga no decorrer do tempo. Sim, 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 sim. Sim, é verdade. Ela mantém a qualidade da carga no decorrer do tempo, né? Mas se você só fez a tampa, que é um pacote de trabalho, criar a tampa, que benefício que você tem agora? Benefício intermediário que eu estou comentando, entendeu? Não vai ter benefício intermediário nenhum. Se esse era o ponto da dúvida de Discord, né? Que a pergunta do nosso colega foi se os benefícios estavam somente no âmbito de programa e no pós-projeto, né? Então, o ponto foi, geralmente o benefício é no pós-projeto.
existem casos de benefícios intermediários. Eu não sei se você está atrelando a este ponto, né, dos benefícios intermediários. Para quem é o BRM também? Diminuir a lacuna entre os benefícios planejados e os benefícios realizados. Isso é uma outra coisa bastante comum também. Para vender o peixe, muitas vezes, pessoas dentro da empresa falam: não, esse projeto aqui vai trazer 10 milhões de dólares. Ou esse projeto aqui vai trazer 30 mil clientes a mais em 12 meses. Né? Então, muitas pessoas, é muito comum que pessoas superestimem, supervalorizem os benefícios para vender ideia, para vender o peixe. E aí, o que vai acontecer? Uma vez que o projeto é concluído, é entregue, a gente começa a tentar materializar esses benefícios e aquilo que foi pensado nunca vai ser alcançado. Existe um gap, existe uma lacuna. A ideia é, através de um ciclo de vida de benefício, a gente tentar diminuir essa lacuna, diminuir esse gap. Ok? Por quê? Quando a gente fala de benefícios planejados o mais realista possível, é claro que o realismo a gente só vai alcançar quando a gente chegar lá de fato, né? Mas pensar no ao mais realista possível, você pode prejudicar o ROI, retorno sobre investimento. E se você tem um retorno sobre investimento baixo, pode ser que essa ideia não seja vendida, né? O peixe não seja vendido, a ideia de projeto não seja conduzida e seguida lá para frente. Né? Por outro lado, se esse projeto não vai seguir para frente, outros projetos mais interessantes vão ganhar notoriedade, vão ganhar a vez. Né? Então, isso aqui é muito importante. Se houver organizações que têm um grande lacuna, um grande buraco, né, entre os benefícios planejados e os benefícios realizados, também seria para essa organização o gerenciamento de benefícios, o BRM. Melhorar o alinhamento estratégico. Outra item importante aqui. Às vezes pode ter alguma organização que lança projetos pensando que esses projetos vão contribuir com a estratégia corporativa e, a bem da verdade, acaba contribuindo pouco, quase nada, ou até não contribuir nada, né, com a estratégia corporativa. Então, pensar exatamente naqueles projetos que de fato vão contribuir com a estratégia corporativa através de quem? Não do projeto em si, mas através dos benefícios, porque são os benefícios que vão de fato fazer com que aquela estratégia corporativa seja alcançada de fato. Se você analisar, por exemplo, pensamento estratégico com Balanced Scorecard, por exemplo, de Kaplan e Norton, tudo que ele vai analisando ou pensando nos objetivos estratégicos tem ali um relacionamento de causa e efeito, mas aqueles relacionamentos de causa e efeito estão sendo pensados e idealizados através dos benefícios, pelos benefícios, e não pelo projeto em si. E por que isso também é importante? Eu costumo dizer, e você sabe muito bem disso, que diversos caminhos levam a Roma. Então, se você quer um benefício para a estratégia corporativa, quais são as formas que você consegue alcançar esses benefícios? Através do caminho A, através do caminho B, através do caminho C, através do caminho D. Traduzindo, através do projeto A, através do projeto B, através do projeto C, através do projeto D, através de projeto nenhum, através de, às vezes, tem situações que mudando algum processo interno, algum procedimento interno, você já alcança aquele objetivo, aquele benefício estratégico, né? Então, melhorar o alinhamento estratégico através do quê? Da materialização de benefícios. Então, pensar primeiro em benefícios para depois pensar na iniciativa de projeto. E aí vai cair exatamente no próximo bullet, que é a seleção das iniciativas. Diversos caminhos levam a Roma, né? Projeto A, projeto B, projeto C, projeto D. Quais projetos vão me levar a Roma? Né? Qual vai ser o mais barato? Qual vai ser o melhor? Qual vai trazer menos risco? Qual vai ser menos dispendioso?
qual pode trazer mais benefícios, porque quando a gente fala de benefícios, tem um outro aspecto fundamental, benefícios subjacentes, que às vezes a gente não percebe. Mas pode ser que via projeto A você não tenha benefícios subjacentes. Mas se você trabalhar através do projeto B, para chegar no mesmo fim, né, você pode ter benefícios subjacentes. O que são esses benefícios subjacentes? São benefícios adicionais que vão surgir ou serão descobertos conforme o projeto vai evoluindo. Ok? Então, melhorar a seleção das iniciativas, integrar saídas, resultados e transição para a operação. O PRM ele traz alguns conceitos um pouquinho diferentes quando a gente olha o PMBOK. Eles estão mais alinhados, quando a gente fala desses conceitos, com o pensamento britânico. E aqui já é uma dica: ter saídas, ter resultados e ter operações. O que é saída? Saída é exatamente aquilo que o projeto vai criar. Ponto. O que é resultado? O resultado é a transformação organizacional. E a transição para a operação? Para você mudar a organização, você tem que transicionar isso para as áreas operacionais, para as áreas que vão usar os produtos finais. Tá? E por que é importante isso aqui? Primeiro, existem pessoas trabalhando com foco diferente em cada um dos momentos. Porque para gerar saída é um momento. Fazer transição para operação é outro momento. Obter resultados é um terceiro momento. E além de serem momentos diferentes, existem pessoas, equipes trabalhando e são pessoas diferentes. Então, para fazer a saída são as equipes de projeto, para fazer as operações são as equipes das áreas operacionais, e para obter os resultados podem ser pessoas das áreas operacionais e podem ser outras pessoas também. Então, são momentos distintos e que precisa ter um foco específico quando a gente fala de gerenciamento de benefícios. Porém, isso precisa estar integrado. Por que precisa estar integrado? Porque o nosso foco é benefício, não é produto. E benefícios mensuráveis que agreguem mais valor para a organização, ou seja, aquelas organizações que falam dos benefícios, mas não conseguem medir, não conseguem mostrar para a estratégia corporativa, não conseguem mostrar que está agregando algum valor para a organização. Ou seja, vamos executando projeto, e muitas vezes a gente simplesmente fala, não, o benefício vai acontecer. No final surge benefício. Não é por aí. É importante que haja essa medição para que a gente possa mostrar para a organização e outras pessoas que esses benefícios estão sendo alcançáveis de fato. Então, essas são as pessoas ou as organizações. Por isso que um dos recados que eu comentei, né? Muito embora a gente tenha explicado, olha, benefício em gerenciamento de projetos, programas e portfólios, pode ser que alguma pessoa tenha se inscrito e depois, não era esse tipo de benefício que eu queria. Então, pode ficar tranquilo à vontade para não continuar, porque o nosso objetivo é que você agregue para a sua organização. Tanto conhecimento específico para você, quanto conhecimento para a sua organização de fato. É claro que no frigir dos ovos, mesmo que você esteja pensando em outro tipo de benefício, são conhecimentos bem interessantes e que valeria a pena. Mas, enfim, não teria problema nenhum. Ok? Foco necessário quando a gente fala aqui das pessoas participando ou para a gente poder implementar o gerenciamento de benefícios em projetos, programas e portfólios. Então, primeiro foco aqui é fazer o gerenciamento de projetos, programas e portfólios, olhando os resultados e olhando os benefícios estratégicos. Então, no caso do exemplo que a gente citou lá da tampinha, tem que ter uma visão holística, tem que ter uma visão integrada? Sim, mas extrapolando essa visão e levando esse olhar para o que é mais importante, que é exatamente a estratégia corporativa. Então, vamos gerenciar todo aquele nosso trabalho pensando exatamente na estratégia corporativa. Reconhecer a extensão da mudança organizacional. Por que esse foco é importante? Porque muitas vezes as pessoas pensam no projeto por pensar no projeto, mas não pensam no pós-projeto. E é importante essa integração, igual a gente comentou aqui, né,
no público-alvo, né? No público-alvo não, no para quem, fazer a integração de saídas, resultados e transição para a operação. Então tem que reconhecer que não é só o projeto pelo projeto, mas é além do projeto. E o benefício tem um ciclo de vida além do projeto de fato. Ok? Promover um ambiente orientado a valor, que vai em linha, inclusive, com o primeiro bullet, né? Ou seja, fazer o gerenciamento de projetos, programas e portfólio, olhando os resultados estratégicos e olhando os benefícios estratégicos, e ter as pessoas, né? Gestores de projeto, programa e portfólio corretos para serem nomeados e assumindo lá os trabalhos em PPM. E um trabalho colaborativo, né? De uma forma mais ampla. Porque quem é dono exatamente dos projetos que serão conduzidos são os patrocinadores. É a organização de fato. Então, ter aquele olhar mais amplo, buscando exatamente esse público maior, esse público mais amplo, para ser participativo, desde aquele momento mais embrionário do projeto até seguir o final do projeto de fato. Ok? Público-alvo, para quem que é esse BRM? Até para a gente dar continuidade nos próximos tópicos, nos próximos capítulos. Primeiro, os patrocinadores dos projetos, programas e portfólios, mas não só os próprios patrocinadores, mas quem será os donos dos benefícios? Quem será as pessoas que vão gerenciar esses benefícios uma vez que eles consigam ser alcançados de fato? Usuários finais, mas numa categoria de sênior, né, de uma certa hierarquia organizacional. Equipes executivas, né, no gerenciamento, afinal de contas, o principal objetivo de ter o gerenciamento de benefícios é contribuir com a estratégia corporativa. Patrocinadores executivos, o escritório de projetos, o PMO, ou seja, até um P3O, dependendo, né, da organização que a gente trabalha, enfim, mas o escritório de projetos, as pessoas que estão ali no escritório de projetos precisam ser conhecedoras desses conceitos e do framework de gerenciamento de benefícios, até para eles contribuírem e ajudarem na execução ou planejamento, ou até no acompanhamento da materialização dos benefícios. Ok? Gerentes funcionais, gerentes de áreas operacionais, enfim, analistas de negócio. Então tem um público bastante amplo aqui para ser público-alvo quando a gente fala do gerenciamento de benefícios em projetos, programas e portfólios. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Por enquanto, sem nenhuma dúvida. Tá claro, pessoal? Digita aí para mim, tá claro? Tô entendendo. Apesar que a gente não entrou em muitos conceitos por enquanto, né? Os conceitos mais... onde a gente vai se aprofundar em conceitos, se aprofundar em definição, estão nos capítulos subsequentes. Dúvidas? Bom, para hoje era exatamente essa a nossa primeira aula. Então, falar como seria a dinâmica, colocar claramente para quem que é esse treinamento, colocar para quem que é o processo da certificação, o processo de registrar aqui a presença para você receber o certificado de participação e trazer os conceitos iniciais, algumas definições iniciais e a própria apresentação do gerenciamento de benefícios, do BRM, até para você ter certeza que você está num curso certo e que você não está aqui só para pegar o certificado e os seus PDUs, né? Eu quero, obviamente, trazer esse conhecimento de forma que venha agregar e você possa implementar na sua organização. Que você não implemente tudo, tá? Que você implemente uma parte, mas já vai ser um grande pontapé inicial, aí você implementar algumas partes do BRM e já vai melhorar muito na sua organização. Pense um pouquinho nesse público-alvo, ok? Pense um pouquinho nessas definições iniciais que a gente já trouxe, para ver se isso se encaixaria na sua organização, na sua empresa, e veja também se
seria um treinamento interessante para a sua organização de uma forma mais ampla. Você viu que no público-alvo lá a gente extrapola a equipe de projetos, extrapola a equipe de programas, extrapola a equipe de portfólio, ok? A ideia aqui não é vender, né? É trazer esse conhecimento para vocês. Bom, então deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não, sem dúvidas, está top como sempre. Obrigado, Kelly. Um beijão para você. 3 horas da manhã aí, agora já mais de 3 horas da manhã, né? Gisele, obrigado. Carlos, tudo claro? Aguardo nas próximas aulas. Amanhã mesmo, amanhã, 19 horas, estaremos aqui novamente. Hélio Gomes, obrigado. Ana, obrigado. Sérgio, ficou claro? Tem mais algum ponto, Sérgio? Ok, então amanhã, 19h30, a gente entra com essa parte do contexto do BRM. Então a gente vai falar exatamente do contexto do BRM e vamos seguir para mais definições e o objetivo sempre agregar mais para vocês, ok? Então, um grande abraço